Shalom, pessoal. Que bom estar aqui, podendo entrar na casa de vocês, no celular, no computador, e você poder compartilhar com a gente de mais um momento aqui do Israel no Caminho. Obrigada aí pela tua audiência. Hoje nós vamos falar de Purim, do ano de 5.784, que é o ano que nós estamos. Purim, como vocês sabem, é uma festa que a gente comemora todos os anos. É um estatuto perpétuo que a gente deve comemorar, que Esther foi usada, né, para poder salvar o povo. E logo no primeiro capítulo, a gente vê que o rei Assuero, ele deu uma grande festa. Mas primeiro eu quero compartilhar com vocês quem está comigo aqui para falar de Purim. Desculpa, meninas. Eu estou aqui com a Zilda Zivian, eu estou com a Wanda Strabosniak, eu estou com a Ivani Camargo e eu estou com a Natália Golanda. Shalom, pessoal. Shalom, Shalom. shalom. Continuando então a falar um pouquinho do livro de Esther, o rei Assuero deu uma grande festa, um banquete. E falou para que o pessoal que trabalhava para ele chamar a rainha Vasti, que era a esposa dele na época, para participar. E ela simplesmente se negou, eh, mostrando que ela era uma pessoa insubmissa. E depois de tudo isso, ele acaba não ficando mais com a rainha Vasti e pede para que sejam convocadas várias moças lá daquela região da Pérsia. E aí elas têm um tempo, um período para se preparar. Então elas se preparavam fisicamente, se perfumavam, colocavam roupas maravilhosas, joias e tudo mais. E Esther se preparou fisicamente. Mas mal ela sabia, ela também estava sendo preparada espiritualmente para o que vinha depois, que vocês vão ver aqui ao longo da nossa conversa, né? Como ela foi usada por Deus. E até eu quero falar de um versículo que eu achei bem interessante aqui, que está em Esther capítulo 2, versículo 16. Assim Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. Ou seja, ela achou favor diante do rei. Deus colocou isso nela, né? Assim como em outros momentos bíblicos, Davi achou favor diante de Deus e muitos outros, né? Então Esther foi usada, ele achou favor diante dela. E ela, ao contrário da Vasti, ela era uma mulher virtuosa, tal qual a gente encontra no Provérbios 31, que diz que no versículo, no capítulo então 31, versículo 30, que diz: Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. E eu vou passar agora a palavra para Natália falar da atitude do Mordecai, que era o tio da Esther, né, Natália? Shalom. Isso mesmo. Shalom, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. E eu queria falar um pouquinho, né? Porque Mordecai, ele era o tio da Esther e ele era a figura, né, da pessoa que foi preparada para indicar o caminho a Esther, porque ele estava ali, né, como um pai para ela, mesmo sendo tio, e ele que indicar todas as coisas que iriam acontecer nessa história em relação à figura de Esther, né, ao posicionamento que Esther teria. E Mordecai ficou muito conhecido porque Ramã, que era, né, o conselheiro do rei, ele era um ministro antigo da Pérsia, e ele depois, né, ficou como conselheiro do rei. E aí o que aconteceu? O Ramã achava que ele tinha poder por onde ele passasse e as pessoas tinham que se curvar a ele.
E Mordecai não se curvou a ele só se curvava diante do nome do Senhor, né? E aí Ramã acabou ficando, né, com raiva dessa situação, com ódio, vamos usar essa palavra pesada, porque foi mesmo essa palavra que ele ficou do povo judeu. E aí, Ramã, ele mostra para a gente toda essa parte ruim da idolatria, né? Porque o Senhor, em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 3, ele fala: Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu ou nas águas debaixo da terra, né? Não te prostrarás diante deles. E aí acontece exatamente isso. Ramã quer que Mordecai se proste diante dele. E ele nega isso, né? Ele mostra para a gente que a gente tem que ter idolatria, não tem que ter, né, nenhum tipo de idolatria, que a gente tem somente que se prostrar diante do Senhor, né? Que é errado até idolatria para pessoas, nesse caso como Ramã, ou idolatria ao dinheiro, ou idolatria ao poder, que era o caso também de Ramã, que ele queria ter poder, né? Ou algum outro tipo de ídolo. Então, Mordecai vem nessa figura de libertação, né? Nessa figura de mostrar o caminho realmente, né? Tanto para Esther, como qual é o caminho que a gente tem que se posicionar diante de Deus, né? Que a gente tem que adorá-lo somente a Ele, nem não a outros ídolos, nem a imagens, nem a pessoas, nem a nada. E aí ele teve um papel muito importante em relação a isso, até para que o Ramã fosse descoberto na história, né, como uma pessoa que não estava sendo verdadeira. E aí eu queria que a Zildinha falasse um pouco mais sobre toda essa parte do ódio do Ramã sobre os judeus. Tá bom, Zildinha? Agora é com Tá você. bom. Então, agora eu vou dar a sequência com o tema, né, o subtema, Ramã e o antissemitismo hoje. Nos dias de Esther e em nossos dias, e em cada geração, o povo de Deus travou guerras contra líderes e povos que foram influenciados por uma ação demoníaca que pretendem e pretendiam extinguir todos os judeus do mundo. Ramã é descendente de Agag, rei dos Amalequitas. Ele é mais um destes personagens. Em Êxodo 17, do 8 ao 16, ele descreve a vitória sobre os Amalequitas que pelejaram contra Israel, quando Josué prostrou a Amaleque e o seu povo. E o Senhor disse: Porquanto jurou o Eterno que ele fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Talvez os amalequitas já tenham sido extirpados da face da terra, mas não o espírito que agia naquele povo e que conduziu de forma covarde e sorrateira. Agora, em Purim, Ramã trama a extinção de todos os judeus do mundo com um decreto irrevogável acerca desse propósito. Mas conheceram o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Então, desde Esaú até os dias de hoje, encontramos líderes que tramam contra a existência do povo judeu com o antissemitismo, aflorado e violento, e contra a existência do Estado de Israel. Esta data da festa de Purim foi adotada como um costume de comemoração para que os judeus e os seus descendentes não deixem de rememorar a vitória em cada família de geração em geração. Então, hoje, a gente vivencia a mesma situação, o mesmo sentimento, não é? Tudo que a gente tem visto na história da humanidade contra o povo judeu, ela sempre é de maneira sorrateira, covarde, não é?
E quando ele se manifesta, ela vem com uma brutal violência, não é? Que aflora de uma maneira que contamina o mundo. É o que nós estamos vivendo hoje, na situação em que Israel está vivendo. Então, eu achei muito adequado e muito concomitante, né? A situação ela é histórica, ela é espiritual e ela é real. Amém? Então, eu gostaria agora de passar para a Ivani vai falar sobre a importância da oração e do jejum. Shalom a todos. Então, Zilda, essa foi perfeita, esse gancho aí que você deu, porque realmente é, essa é uma história real, como você falou, e absolutamente atual, né? Atualíssima. E qual foi a resposta da Esther quando Mordecai chegou e falou: Olha, o Ramã fez esse decreto, agora o rei assinou, é um decreto irrevogável. Nós estamos aqui sendo atacados, não podemos nos defender, o que nós vamos fazer? Parece tanto o que a gente vê hoje, né? E sabe qual foi? A Mordecai chegou para Esther e falou assim: Olha, quem sabe não foi por isso que Deus te colocou aí, né? Porque, como vocês falaram, a Esther foi escolhida pelo rei para ser a rainha que substituiu Vasti. E olha só, então o Mordecai deu um apertão nela. O que você vai fazer aí? E ela então falou, olha que é no capítulo 4, no versículo 15 e 16, ela fala assim: Então disse Esther que respondessem a Mordecai. Ela mandou um recado para Mordecai. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. E a Esther, ao terceiro dia, Esther se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente da residência do rei. O rei estava sentado em seu trono real, fronteiro à porta, e falou para ela: pode entrar. E ela entrou. E ela entrou. Então, o que a gente vê aqui? O que ela pediu? Ela pediu oração e jejum. Oração é para pedir a Deus. A oração é a nossa via de comunhão com Deus, né? De ir para com Ele. E ela pediu o jejum. Por quê? O jejum é a prova de uma grande humilhação, né? É uma prova de que você está disposto a se humilhar para cultuar esse Deus. Então, jejum e oração que a Esther propôs era uma forma do povo, e ela pediu: não comam, não bebam, quer dizer, passa fome mesmo, sente no corpo essa sua relação com Deus. E Deus ouviu, né? Apesar de, como todo mundo diz sobre o livro de Esther, apesar de não ter o nome de Deus, mas todas as providências de Deus estão ali presentes. Quando a Esther foi rainha, quando Mordecai foi levantado amigo do rei, porque falou de uma traição que estava lá, e aí a rainha Esther ainda chamou o rei, nesse dia que ela estava lá no pátio, chamou o rei e o Amã para um banquete nas suas dependências de rainha. E lá ela fez o banquete no primeiro dia e não fez a confissão, e nem fez o pedido, nem fez a denúncia de Amã. E falou: venha depois. Quer dizer, será que ela estava em dúvida que Deus ia atender? Não, ela estava deixando todas as coisas irem às últimas consequências. A Amã ficar preocupado, para, né, o rei ficar pensando no assunto. É tudo providência de Deus, que foi marcada pelo jejum e pela oração de Esther, das suas servas e do povo. Nossa, eu acho isso, assim,
tão maravilhoso, né? O fato de você poder se achegar a Deus com uma oração, ouvir a sua voz, e com um jejum, como quem diz, Deus, se o Senhor não me sustentar, quem vai me sustentar? Então, essa história de Esther é maravilhosa porque é muito atual, como diz a Zilda, as meninas falaram. Nós estamos em épocas de orar por Israel, jejuar por Israel, e assim, Esther parece que representa um pouco a igreja de hoje, né? Então, assim, a igreja cristã tem que estar junto com Israel na sua oração, no seu jejum. E isso vai fazer com que não é que vai fazer, as providências de Deus já estão tomando, mas as providências de Deus ficam assim à flor da pele e você começa a perceber Deus agindo. Então, é por isso que eu sempre vou achar e queria falar sobre isso, porque jejum e oração é um caminho que você chega perto de Deus e percebe o quanto Deus está presente em você, com você sempre. Passo a bola agora para a Wanda, né, Wandinha? Oi, gente, shalom para todo mundo. Que prazer mais uma vez poder falar as maravilhas de Deus, porque só Deus que pode fazer tanta coisa bonita. Olha, a, a gente viu, a Natália falou de uma coisa que chama idolatria. É orgulho. Olha como as pessoas são orgulhosas. Cadê Deus? Para que Deus? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Como o Ramã fez. Eu sou bom. A obediência a Deus é número um para qualquer coisa que nós estamos falando hoje. Jejum, o que é? Obediência. A gente fala com Deus e quando a gente faz jejum, parece que a gente está mais leve, mais liberta desse mundo maluco que nós estamos vivendo. E esse mundo está se repetindo sempre. A Ivani falou de novo, jejum, mas ela não fez só, a Esther não fez só jejum. Ela pediu para o povo jejuar. E hoje, quando a gente olha as pessoas, está todo mundo tirando Deus da vida, das escolas, disso, daquilo. Cadê Deus? Então, o que a Zilda falou é muito interessante, porque esse negócio do o espírito maligno, ele sempre existiu, naquela época também, mas a vitória é sempre do Deus Todo-Poderoso, e nós precisamos agarrar isso. E uma das coisas que eu gostei muito do capítulo 8:16, e para os judeus brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Olha, vitória, quem dá é Deus. Nós somos instrumentos, nós podemos mostrar as coisas, mas Deus dá a vitória. Todo mundo passa por coisas difíceis, doenças, problemas, às vezes falta de dinheiro, às vezes problema em família, mas Deus dá tudo, como deu na época e vai dar hoje. Eu tenho certeza que nós temos que entregar para Ele, Ele tudo fará. Em todas as cidades do reino, isso é o capítulo 17, em todas as cidades do reino, onde foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes e se alegraram e comemoraram com festas e banquetes. Acho que é por isso que todo judeu gosta de festa, porque a gente tem que comemorar. Cada minuto da nossa vida nós temos que comemorar. Hoje está muito difícil. A Ivani está certa, está muito difícil, está muito parecido com o mundo de hoje. Mas nós que cremos, estamos em paz. Então vamos crer que ele, o Yeshua, vai fazer toda a diferença. Olha, e tem mais uma coisa que eu amo na Esther. A Esther era uma mulher disposta a se sacrificar pelo seu povo. E ela escolheu ir até o fim. Então, nós temos que ir até o fim. Nós não podemos dizer, não, sabe, hoje eu estou desanimada. Ai, olha como está ruim. Não está ruim nada, está tudo caro, mas eu tenho o que comer. Então, vamos se alegrar naquilo que Deus dá. Eu acho que cada um de nós falou alguma coisa muito importante. Agora, não podemos esquecer, quem controla tudo isso é o Deus Todo-Poderoso. Então, vamos sempre entregar para Ele. A minha oração hoje é
para Deus Todo-Poderoso, dê a luz para todo mundo, que a gente possa se alegrar e ver a tua vitória, meu Senhor, porque só o Senhor pode, nessa confusão que nós estamos vivendo, como diz o Sam, quanta meleca, mas quanto mais meleca, mais a gente vê o poder dele. Então, que a gente possa ver como o Mordecai, a Esther, todo mundo viu o quê? A sabedoria e a vitória de Deus. Então, que a gente possa ver hoje também. Muito obrigado por me ouvirem e shalom para todo mundo. Obrigada. Shalom, pessoal. Tchau. Obrigada. Pegue por Haxameia. isso a meia. Shalom, shalom. Shalom. Shalom.